Pega seu esboço, pega sua caneta, põe seu cinto de segurança, porque hoje a giripoca vai cantar, irmão. Um irmão me falou assim: será quem eu sou, pastor, do carregador da arca? Eu falei: deve ser aquático, porque você está todo molhado. E a demanda reprimida de 3 semanas sem pregar, você imagina? E essas férias eu estava terminantemente proibido de aceitar pregar em qualquer lugar. E um homem que tem juízo obedece à mulher, não é não? Então, irmão, e chego aqui, ainda o irmão me abraça e fala: pastor, o senhor emagreceu? Gente, isso é uma maneira de receber o pastor. Que igreja maravilhosa. Os 4 carregadores da arca. Não está dando para ver ali, mas é esse o tema. 2 Samuel 6. Nós vamos ler de 1 a 23, vamos ler todo o capítulo, porque os 4 carregadores estão aí. Hoje nós vamos falar de um só, provavelmente, por causa do tempo. Domingo que vem, quem sabe, a gente continua. Amém, irmãos? Estão prontos? Ninguém falou amém para ajudar? Prontos ou não, lá vou eu, né? É assim que a gente vai. 2 Samuel 6, de 1 a 23. Davi, o texto não está aqui, só está esse início, os 3 primeiros versículos. Então você vai acompanhar na sua Bíblia, na sua versão aí, para não perder o fio da meada. É muita informação, então você tem que ir ligado. Davi reuniu novamente os melhores homens do exército de Israel, 30.000 ao todo. Então você já começa a pensar que era uma coisa de muita gente. 30.000 pessoas no mínimo estavam envolvidos nesse negócio. Ele partiu com todo o povo que estava com ele e os levou até Balaim de Judá para dali buscar a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que está assentado num trono entre os querubins. A arca de Deus foi colocada sobre um carro novo e levada da casa de Abinadab, que estava situada numa ladeira. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro com a arca de Deus. Aiô ia à frente dela, e logo atrás vinha Davi e os outros israelitas. Eles marchavam alegres, agitando ramos de árvores, ao som de instrumentos musicais, com liras, harpas, tambores, pandeiros e símbolos. Quando passavam pelas terras de Nacon, os bois que puxavam a arca tropeçaram, e Uzá levou à mão a arca de Deus para protegê-la. Deus irou-se com a sua atitude de irreverência e fez com que Uzá caísse morto ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou triste, porque o Senhor havia castigado Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá. Esse lugar continua com esse nome até hoje. Verso 9. Naquele dia Davi temeu o Senhor, por isso perguntou: como poderei levar a arca do Senhor para casa? Por isso resolveu não levar mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Quando Davi soube que o Senhor havia abençoado a casa de Obed-edom e tudo que ele possuía por causa da arca de Deus, ele resolveu mandar trazer a arca de Deus para a cidade de Davi, promovendo grandes festejos.
Verso 13: depois que os homens que carregavam a arca do Senhor para a cidade de Davi tinham dado 6 passos com ela, paravam para sacrificar um boi ou um novilho. E Davi, vestido com um colete sacerdotal de linho, dançava diante do Senhor com todas as suas forças, mostrando a sua alegria. Assim Davi e todos os israelitas transportavam a arca do Senhor para a cidade de Davi com muita alegria, ao som de trombetas. Enquanto a arca do Senhor, 16, entrava na cidade de Davi com toda aquela festa, Mical, filha de Saul, observava o cortejo da janela onde estava. Ao ver o rei Davi dançando e saltando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. A arca do Senhor foi colocada dentro da tenda preparada por Davi para esse fim, e Davi ofereceu sacrifícios queimados e ofertas de paz diante da arca do Senhor. Após oferecer os sacrifícios queimados e as ofertas de paz, o rei abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e ofereceu a cada um, homens e mulheres israelitas, pão, vinho, bolo de passas. Quando todos estavam servidos, retiravam-se para a sua casa. E Davi voltou para casa para abençoar a sua família. Porém Mical, filha de Saul, saiu para encontrar o rei e exclamou com desgosto: como destacou o rei de Israel hoje, dançando e descobrindo-se diante dos olhos das servas e dos servos, como se fosse um homem vulgar do povo. Mas Davi respondeu: eu dançava diante do Senhor, diante daquele que me colocou no lugar de seu pai Saul e toda a sua família, perante o Senhor que me nomeou para o rei de Israel, o povo escolhido do Senhor. Continuarei dançando em louvor ao Senhor. Sim, embora pareça tolo e humilhante, sei que serei respeitado por essas servas de quem você falou. E Mical, filha de Saul, não teve filhos durante a sua vida. Irmãos, após a morte de Saul, Davi foi consagrado rei sobre todo Israel, na cidade de Hebrom. E as primeiras ações desse rei foram conquistar a cidade de Jerusalém e estabelecer naquela cidade a cidade de Davi, a capital do reino. E logo depois que ele teve essa ação, estabeleceu a sua cidade em Jerusalém, ele resolveu trazer de volta, ou trazer para a sua cidade, a arca do Senhor. A arca do Senhor estava há décadas na casa de um homem levita chamado Abinadab. Ela tinha sido sequestrada pelos filisteus na época do sacerdote Eli, e depois dos filisteus verem que não dava para eles ficar com a arca, eles mesmos devolveram a arca, e a arca então fica lá esquecida durante o reinado de Saul. E Davi então, agora assumindo o seu reinado definitivamente, ele diz: precisamos trazer de volta a arca. Trazer a arca da casa de Abinadab para Jerusalém não era um ato qualquer, porque a arca não era um objeto qualquer. A gente precisa entender o que significa a arca do Senhor no Antigo Testamento. A arca do Senhor significava a presença de Deus no meio do povo. Era um objeto sagrado. E transportar a arca, manusear a arca, estar diante da arca, havia leis para se fazer exatamente com muito zelo e dedicação. Carregar a arca era carregar a presença de Deus. Quando nós olhamos para a realidade do Novo Testamento, onde nós agora somos o templo e o Deus vivo está morando dentro de cada um de nós, nós podemos fazer um paralelo e entender que você e eu somos carregadores da arca. Nós estamos carregando a presença de Deus dentro de nós.
E o que está dentro de você é muito maior do que você. E essa passagem nos fala de 4 pessoas, 4 personagens, e cada um se apresentou de uma maneira, e nós queremos olhar para cada um deles e aprender com os que fizeram errado a não errar, e com os que fizeram certo a fazer a coisa certa. E aí você precisa pensar nessa noite, que carregador da arca eu quero ser. 4 personagens. Usar o fulminado. Levanta a mão quem quer ser Usar. Obed-edom, o abençoado. Mical, a estéril. Davi, o aprovado. É interessante que a graça de Deus, a presença de Deus, ela é uma só. Certo? A presença de Deus foi uma só. Mas para usar, foi de um jeito. Para Obed-edom, foi de outro jeito. Para Mical, outro. E para Davi, outro. Então o negócio não é a presença, o negócio é quem lida com a presença. O negócio não é quem é Deus, porque Deus é. E Deus não muda. O negócio é quem somos nós. E que tipo de vida nós estamos tendo na presença dEle. Todos que conhecem ao Senhor precisam estar prontos para servi-lo com honra e com temor. Estão preparados, irmãos? Amém? Porque ainda dá tempo de repente ir para casa e assistir o Fantástico. Porque a palavra de Deus é assim, gente, quando ela vem no nosso coração, é para gerar 2 coisas. Se for obediência, é bênção. Se for desobediência, é mais dureza ainda. A sua situação fica pior do que você estava. Então você precisa pensar, antes de ouvir a voz de Deus, se Deus falar no seu coração, você está disposto a mudar nessa noite. E eu quero entrar no primeiro da fila. Amém, meu irmão? Se Deus falar contigo, você vai mudar? Não é seu pastor falar, é se Deus falar. Porque quando Deus fala, aí a situação é diferente. Você pode até não gostar muito do pastor, mas você precisa entender que quem fala é Deus, através dos seus profetas. Amém? Se Deus falar, obedece. Se Deus falar, muda. E você vai sair daqui muito mais abençoado do que você entrou. Primeiro carregador da arca chama-se Usar, fulminado. Qual é o paralelo que eu quero fazer aqui, irmãos? Pastor, o senhor está dizendo que gente vai morrer aqui na nossa igreja? Não. Fique tranquilo. Uzá botou a mão na arca, caiu fulminado, morto. Morreu fisicamente. Mas se nós como igreja continuarmos tendo as atitudes de Uzá, nós vamos morrer espiritualmente. E eu não quero morrer espiritualmente. E eu creio que você também não quer. Ninguém disse amém. Você quer morrer, irmão? Nem eu. Nós estamos diante da mesa do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, e aqui já quero entrar. Ele diz assim: é por causa disso
Ou seja, porque há desobediência dentro da igreja, que muitos de vocês estão fracos, doentes, e alguns já morreram. Isso é no contexto da ceia. A gente precisa pensar, porque a morte está rondando as nossas vidas todos os dias. E nós precisamos parar com esse evangelho de analisar a vida alheia. Você está vendo que o outro está morrendo, mas às vezes quem está morrendo é você e você ainda não viu. Você está vendo que o outro está em pecado, mas o seu pecado, muitas vezes você não está conseguindo enxergar, porque você está analisando muito a vida do outro. Eu estou querendo uma revelação e um sonho de alguém que diga assim: hoje eu tive uma revelação e um sonho que eu estou em pecado. Quem era Uzá, irmãos? Uzá era um levita de Kiriat Jearim, filho desse homem chamado Abinadab, que recebeu a arca do Senhor. Os historiadores dizem que ela ficou lá por 70 anos. Então, muito provavelmente, Abinadab já tinha morrido, e quem estava cuidando dela, da arca, eram os seus filhos agora. Eleazar era o filho que recebeu essa função. E Davi diz assim: agora chega, está na hora da arca sair daí e ir para o lugar que ela tem que ir. Ele era um rapaz, um jovem, talvez 20 a 40 anos. Eu gosto de falar de jovem de 20 a 40, porque eu tenho menos de 40, eu sou jovem. Ele cresce, presta atenção, ele cresce vendo a arca dentro da casa dele. E todo mundo sabia que a arca de Deus, ela só podia se movimentar sobre os ombros dos sacerdotes. Assim dizia a lei, assim dizia Levítico, assim dizia o que Deus queria. A arca só pode ser levada sobre ombros de sacerdotes. Uzá permitiu que Davi incorresse no erro. Mas a carroça de boi era nova, nunca tinha sido usada. Problema, Deus disse ombro de sacerdote, Deus não disse carroça de boi. 30 mil pessoas, ninguém. Mas o que tinha que ter mais zelo era quem era responsável por guardar a arca e dizer assim: dessa casa ela não sai se não for em cima dos ombros dos sacerdotes. Você está entendendo? E aí, quando em determinado momento os bois tropeçaram, a arca balançou, ele querendo proteger para a arca não cair no chão, toca na arca e imediatamente ele morre, fulminado. Aí você pensa assim: que Deus cruel é esse? Que Deus injusto demasiadamente é esse? Que Deus severo é esse que mata um homem por ajudar? Que mata um homem que estava tentando evitar que a arca caísse no chão? Irmãos, se nós formos pensar e analisar, a questão não é essa. A questão é o que estava por trás, as falhas que esse levita veio cometendo ao longo da sua vida. A primeira delas é perder a perspectiva da novidade do mover de Deus.
Uzá perdeu a visão correta de quem era Deus. Uzá passou a ver a arca como algo normal. 70 anos aquela arca dentro da casa dele. Ele nasceu e cresceu vendo aquela arca. Ele começou a se habituar com o que é sagrado. E aí ele perde a noção da grandiosidade de quem é Deus. E o que antes era uma grande novidade passa a ser algo comum, porque nós somos assim. Quando nós somos habituados a conviver com algumas coisas, no início é muito bom, é muito maravilhoso, é muito legal, mas a gente vai vivendo e aquilo passa a ser coisa banal. Vou te dizer uma coisa, irmão. Sempre que nós vivemos perto da grandeza por muito tempo, a gente costuma a se acostumar. A gente se acostuma com a grandeza. Você olha para essa mesa aqui, você participa dela todo mês. Você vem, toma ceia e vai embora. Virou banal. Você vem para o culto, você vai para a célula, você dobra o joelho para orar, você louva. Você já está vivendo muito perto de Deus. E você começa a achar que Deus é qualquer pessoa. E você começa a achar que aquilo que você tem já não tem muita graça. E quem perde essa noção de quem é Deus e de como a sua presença é importante, corre risco de morrer espiritualmente, como Uzá morreu de fato. Essa igreja viveu grandes coisas nesses últimos anos. Nós vimos aqui crescimento, nós vimos aqui salvação de vidas, nós vimos aqui multiplicação, nós vimos aqui milagres, nós vimos aqui avivamento, nós vimos aqui experiências com o Espírito Santo. E hoje, sabe o que está acontecendo? A glória de Deus se tornou algo comum nesse lugar. E eu estou falando como profeta. Para e pensa. Se antes o que fazia você tremer, hoje não faz diferença nenhuma mais na sua vida. Parece, irmãos, que nós não estamos nos importando tanto mais com as coisas que são importantes para Deus. E Deus está nos alertando e nos dizendo: sai do erro de usar, porque você e eu estamos correndo sério risco de morte. Porque a glória virou banalidade. Parece que nós perdemos a noção de algumas coisas. Parece que a igreja perdeu a noção do pecado. O temor, o quebrantamento tem passado longe. O choro, o arrependimento, a alegria, a celebração tem perdido força.
Aonde estão os que vibravam com os grandes feitos de Deus? Aonde está você que já não usa mais os dons que você recebeu? Será, meus irmãos, que Jesus se tornou nesse lugar apenas um nome na parede? Uma imagem? Para e pensa. Para e pensa em nome de Jesus nessa noite. Sabe por que esses nomes estão aqui? Para que você e eu nunca esqueçamos quem Ele é e o lugar que Ele tem que estar aqui, sobre todas as coisas. Será que você não está querendo, e eu estou querendo, estar com meu nome maior do que Ele? Se não queremos morrer espiritualmente, irmãos, precisamos nos arrepender e voltar à essência, quando a glória de Deus nos fazia tremer e temer, em cada culto, em cada mover, em cada momento. A arca está dentro da casa de Uzá. A arca não faz mais diferença. Uzá talvez há muito tempo não se curva mais diante da presença representada na arca. Virou um objeto de decoração. E eu quero te perguntar: aonde está a presença de Deus na sua casa? Aonde está a arca que você levou para dentro da sua casa? Aonde está e como está a sua vida devocional? Qual é a diferença que a presença de Deus tem feito no seu lar? Será que eu e você já não estamos vivendo dentro da nossa casa como se Jesus Cristo não estivesse lá? E o que nós estamos fazendo já não importa mais com aquele que está lá dentro e vê todas as coisas? Será que a sua célula não virou apenas uma reunião de amigos? Onde está a presença de Deus na sua célula? Qual é a expectativa e a necessidade que você tem que Deus faça um milagre naquele lugar toda semana? Ou você vai lá apenas para cumprir tabela? Será que você tem buscado esse mover, irmão? Precisamos acordar antes que seja tarde demais. Dar o verdadeiro valor a tudo que Deus é e recolocar Jesus no centro de todas as coisas. Eu gostaria de ouvir um amém. Segundo lugar, Uzá perde o comprometimento com a obra. Uzá quer ajudar, mas ele não quer compromisso. Ele é o voluntário. Ele não é o chamado. Ele não é o servo. Ele está apenas ajudando. Não porque ele gosta, mas porque alguém pediu. Não porque o coração dele está apaixonado com a presença de Deus, mas porque ele quer fazer alguma coisa, e ele tem que fazer, porque o pai dele era responsável, a família dele era responsável, ele já virou. Não porque ele é servo, mas porque servir massageia o seu ego. Olha, Uzá, você vai ser o cara responsável por cuidar da arca até ela chegar em Jerusalém. Que maravilha! O meu nome vai ser exaltado. Vou entrar para os anais da história. Todo mundo vai saber que o meu irmão e eu fomos as pessoas que levaram a arca. Ou porque alivia a sua consciência religiosa de vir cumprir mais um ato e sair daqui achando que você está quitte com Deus e que você pode voltar amanhã a viver a vida que você quer. Chega, irmãos.
Precisamos pensar. Deus não quer contribuintes, Deus quer servos. Eu estou contribuindo. Contribuindo para quê? Deus quer comprometidos. Porque o contribuinte, na primeira gracinha, ele já começa a reclamar. Pastor, mas eu não sabia que ia dar tanto trabalho. Pastor, mas eu não sabia que ia falar mal de mim. Pastor, mas eu não sabia que ia ter problema. Eu vou desistir. Eu aprendi com o Cadinho, cadê ele? Ele disse, pastor, toda vez que alguém chega perto de mim e diz, eu vou entregar, ele diz assim, não fala comigo, não fala com o pastor, não fala com ninguém. Chega em casa, ajoelha no seu quarto e diz assim, Senhor, estou entregando aquilo que o Senhor me deu, eu não quero mais. Toda vez que algum bonitão ou bonitona vier falar comigo, eu vou mandar você fazer isso. Vai para o seu quarto, ajoelha, entrega na mão de Deus, depois só fala comigo que entregou e pronto. Cuidado com a morte espiritual. Chega de lamúria, irmão. Será que Deus chamou para ficar reclamando e vendo defeito em tudo? E achando que nada está certo? Quem é você? Você é vocacionado ou você é voluntário? Quem é você? Está na hora, talvez, de você tomar uma posição e deixar de ser visitante e se tornar membro. E tem membro que já é membro, mas ainda se comporta como visitante. Você ama a obra de Deus? Você ama a noiva de Jesus? Você está comprometido com a obra de Deus? Ou você tem andado em cima do muro? Quem pode amar o noivo e odiar a noiva? Quem pode agradar o coração do noivo dizendo que não gosta da sua noiva? Você está comprometido com a sua célula? Você está comprometido com o ministério que Deus te deu? A falta de comprometimento com a obra de Deus gerou a morte de usar e está gerando morte espiritual no nosso meio. Mas hoje é dia de você se arrepender e tomar uma posição. E de você saber quem você é em Deus. Você é servo. E servo, me desculpe te informar isso, não tem vontade própria. Um pastor velhão me ensinou isso. Ele disse, meu filho, você é servo? Eu digo, sou. Então aprende uma coisa, você não tem vontade própria. Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta, você é servo? Você é servo? Então deixa eu dizer uma coisa, você não tem mais vontade própria. Ou então você não é servo, você é o Senhor. Escolhe. Não, pastor, porque se não for do meu jeito, porque tem que ser assim como eu quero, tem que fazer o que eu acho. Eu acho que a gente devia botar uma coroa na sua cabeça e te declarar príncipe dos príncipes. Meu irmão, se não for do meu jeito, estou fora. Já passou da hora da gente reavaliar as nossas motivações em servir a Deus. Terceiro, vamos para frente. Eu avisei, perda do zelo com o melhor. Irmão, a arca é para ser levada num carro de boi? A arca é para ser levada no ombro de sacerdote. Mas aí o camarada pensa assim, já está dando graça de eu levar a arca, já está dando graça de eu fazer essa grande coisa, tirar a arca do lugar que está 70 anos e levar para um outro lugar. Que Deus se contente com aquilo que a gente pode fazer. E ele ainda diz, e a pessoa ainda diz assim, que Deus se contente com aquilo que eu posso fazer. Se não for o melhor, é oferta rejeitada. Eu lembro até hoje desse episódio que me ensinou. Nós fizemos uma lista, daquelas listas para fazer doação para o almoço.
E caiu lá, o irmão ia dar 1 quilo de arroz, mas ele reclamou tanto, 1 quilo de arroz na época. Ele reclamou tanto, e no outro dia ele veio com 1 quilo de arroz, e o pastor disse: meu irmão, leva esse quilo de arroz de volta para sua casa, aqui eu não aceito. Mas que pastor ignorante, ele diz assim: é oferta de reclamação, de murmuração, para Deus não serve. Será que não era mais difícil, pastor, arrumar 8, 9, 10 sacerdotes para ir revezando, carregando aquele peso? Sabe o que Deus faz? Deus reprova e Deus envia a morte para mostrar que Ele não aceita menos do que o melhor. Deus mostra que se o negócio é para Ele, tem que ser o melhor que a gente pode fazer. E Ele pode exigir o melhor. Sabe por quê? Porque quando Ele faz o melhor. E quando Ele deu o filho dele, que era a melhor coisa que Ele tinha. Meu irmão, minha irmã, se for para fazer de qualquer jeito, entrega seu cargo. Se não for para fazer com zelo, com amor, com temor, não faz. Porque se você estiver fazendo dessa maneira, você, ao invés de vida, está atraindo morte para você mesmo. Nós temos muitos desafios aqui nessa igreja esse ano. Nós temos muitas coisas a fazer aqui. Aleluia. E eu quero já dizer para a liderança, para o povo, se for para fazer de qualquer jeito, Deus não quer que seja feito. Ou você é um líder de excelência, ou você não lidera. Porque você está atraindo morte para a sua vida. Quando você olha para o ministério que você tem, quando você olha para a célula que você lidera, quando você olha para o que você está fazendo aqui nessa igreja, o que arde no seu coração? Ou você está dizendo: mais um ano, vamos tocar a vida, vamos fazer de qualquer jeito. Nunca faça a obra do Senhor de qualquer jeito. Guarda isso no seu coração. Tem muita gente dizendo: o pastor que me desculpe, mas eu não vou lá hoje. O pastor, eu? Ô irmão, não tem nada com isso. Seu comprometimento aqui, seu compromisso é com Deus. Você não é servo de um homem. Você é servo de Deus. Tem coisas que acontecem aqui na igreja, em termos de serviço, que eu fico constrangido. Hoje estava aqui de manhã com o café da manhã do diácono. Eu acho que aquilo foi uma armadilha. Porque tinha uma mesa com café, com um negócio, sustância, nós tomamos. Depois o presidente diz assim: agora nós vamos carregar peso. E eu vi um monte de gente carregando madeira na cabeça, telha. Eu entendi, vamos fazer um café. Se a gente avisa: vamos vir para carregar peso, ninguém vem. Estratégia, gostei. A gente toma um café primeiro, enche a barriga e depois carrega peso na cabeça. E o povo rindo, alegre. Porque eu não estou carregando um pedaço de madeira na cabeça, subindo no andaime aqui. Já vi gente dançar aqui em cima de andaime, ajeitando essa coisa aqui até 4 horas da manhã, rindo. Não está fazendo para ninguém a não ser para o Senhor. É isso que a gente precisa entender. Seu compromisso não é comigo, seu compromisso não é com a igreja, seu compromisso é com Deus. Último lugar, louvado seja o Senhor. Troca da adoração por aparência de religiosidade. Para completar, quando eles escolhem carregar a arca em cima de carro de boi,
eles estão fazendo igual os filisteus carregavam as suas imagens. Os filisteus carregavam a imagem do deus Dagom em cima do carro de boi. Por isso que Deus permitiu que a arca caísse. E quando a arca cai, a gente se apavora e diz: por que, Senhor, que a arca caiu? Davi, é para você acordar antes que a morte não chegue na sua vida. Davi, é para você acordar antes que a derrota não chegue para esses 30 mil homens que estão fazendo tudo errado. Eu vou levar um. Vou levar um para poupar os 30 mil. Toda vez, escute isso, toda vez que você andar no caminho contrário à vontade de Deus, você vai se esbarrar com disciplina e provação. Se você insistir, morte. Essa é a verdade da palavra de Deus para todos aqui nessa noite. Pastor, eles estavam fazendo um culto maravilhoso, 30 mil homens dançando, pulando, adorando a Deus. O projeto era nobre, trazer a arca. Deus devia estar alegre, mas não estava. Sabe por quê? Porque havia desobediência, porque havia falta de comprometimento com a palavra, porque estavam fazendo do modo errado. Quem foi que te disse que Deus está no céu doido para ser adorado e Ele aceita qualquer tipo de adoração? E Ele disse através do profeta Isaías: quem requereu a vocês vir na minha casa, levantar as mãos, fazer sacrifício, se o coração de vocês está podre? Está lá Isaías 1. Não resolve, irmãos, se nós estamos fazendo a coisa errada. Não adianta festa, não adianta oração, não adianta culto, não adianta vir aqui levantar as mãos, trazer o dízimo. Essa adoração não é agradável a Deus. E digo mais, essa adoração está gerando morte. Sabe o que vai acontecer? O que está acontecendo? A arca está balançando. E a arca pode cair. Deus está dando um alerta. Davi, está errado. Não é assim que eu quero. Davi fica triste. Davi fica atribulado. E Davi resolve fazer uma gracinha. Ele acha que a culpa está na arca. Ele diz assim: é Deus, então não vou levar mais essa arca. Ô fulano, a arca pode ficar na sua casa? Pode, então fica com ela aí, eu não quero mais. Não é o que a gente faz? A gente ainda quer brigar com Deus. Aí alguém diz assim: Davi, Obed-Edom, o homem só está bênção na vida dele. E ele diz: é Senhor, então nós vamos lá agora, vamos fazer a coisa certa. Crise, morte, alertas, porque a gente precisa mudar de atitude. E aqui eu termino. Irmão, não dá para servir a Deus e agir como um filisteu. Não dá para ser crente e viver igual a um mundano. Não dá. Eu às vezes tenho vergonha de olhar as redes sociais de algumas pessoas da nossa igreja. Eu me sinto envergonhado como pastor.
a gente precisa pensar em como que a gente está vivendo a nossa vida. Porque atos de adoração com a vida igual ao filisteu não é recebido pelo Senhor. Não estou apontando ninguém, eu quero te dar uma palavra de amor e de alerta. Para e pensa, pelo amor de Deus. Isso é o que nós estamos vendo. Isso é o que é público. Que me dirá o que é particular e oculto. Se o nosso coração, irmãos, não estiver rendido aos caminhos estabelecidos por Ele, ao invés de vida, nós estamos gerando morte. E a minha palavra aqui nessa noite é: meus irmãos, vamos acordar, antes que mais usais caiam fulminados. Fica de pé no seu lugar. Nós estamos diante da mesa do Senhor. O apóstolo Paulo também foi acusado de ter palavras duras, mas ele não podia deixar de falar a verdade, porque ele amava a sua igreja. E certamente, irmãos, fiquem certos disso, as palavras duras primeiro vêm para quem fala, porque não podemos agir aqui como pessoas cínicas, que não vivem o que falam. E Paulo disse aos Coríntios: eu não posso concordar com o que vocês estão fazendo. Parece que quando vocês se reúnem para os cultos de comunhão, eles estão fazendo mais mal do que bem. Olha aí a morte. Ao invés de vida, nós estamos gerando morte. Tem ouvido da discussão que ocorre durante as reuniões e das divisões que surgem entre vocês, e eles dizem assim: eu realmente não posso crer que está acontecendo isso. Mas aí eles dizem assim: mas é necessário que aconteça para saber quem é quem. Ó, estava acontecendo na igreja de Corinto, e ele diz assim: é necessário que aconteça, que a peneira de Deus é através disso aí que nós vamos saber quem são os verdadeiros servos de Deus. Quando vocês se reúnem para comer, não é a ceia que estão comendo, não é a ceia de Deus que vocês estão comendo, é a ceia de vocês mesmos, porque vocês não conseguem esperar uns pelos outros. E ele diz assim: é por isso, irmãos, é por isso que tem tanta gente fraca no meio de vocês. É por isso que tem tanta gente doente no meio de vocês. É por isso que tem tanta gente que está morrendo antes da hora no meio de vocês, porque vocês não estão fazendo a coisa certa. Porque vocês estão
trocando a verdadeira adoração por uma religiosidade. Pare e pense, irmão. Qual é o caminho que nós vamos seguir daqui para frente?